Bem, meus irmãos, vamos começar a nossa EBD. Inicialmente vou orar para a gente dar início aqui a nossa leitura, tá? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento precioso de aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor, de conhecermos mais dos Teus decretos e da Tua vontade. Louvamos o Teu nome por estarmos em Tua casa e pelo Senhor ter nos possibilitado, Pai, esse privilégio tão grandioso. Nos abençoa, nos dá discernimento e nos ajuda, Senhor, a cada dia mais caminharmos na Tua vontade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, a gente tem dado seguimento na Escola Bíblica Dominical com alguns temas, e um desses temas é um tema sobre finanças, né, cristãos e a forma de lidar com o dinheiro. A gente tem usado como base um livro para dar apoio, mas alguns temas e algumas abordagens sobre finanças a gente tem buscado trazer aqui. E hoje a gente vai dar seguimento sobre esse tema, certo? Pois bem, em 1983, um senhor chamado Antônio Domingues, na verdade não era senhor, ele tinha 19 anos na época, ele ganhou um prêmio na loteria nesse ano e aos 19 anos de idade ele herdou um patrimônio de 30 milhões de reais. E aí, para um jovem que na época trabalhava com trabalhos simples, né, e tinha uma renda muito pequena, 30 milhões foi um dinheiro que ele jamais imaginaria ter. E esse dinheiro ele começou a utilizar ao bel prazer, né? Logo de início ele passou a morar numa suíte presidencial no melhor hotel de Salvador, na Bahia, e passou 1 ano e meio morando lá, usufruindo de restaurantes da melhor qualidade, comprando roupas de luxo. Para terem ideia, ele comprou os melhores carros na época e toda vez que alguma roupa ou algum utensílio dele dava problema, a solução que ele achava era comprar um novo e não consertar. Se o seu carro furasse o pneu, ele comprava um novo carro. Se a sua roupa estava suja, ele não lavava, ele comprava uma nova roupa. E assim, atitudes como essa mostram a forma como esse jovem ele teve para lidar com o dinheiro. E a sua fortuna de 30 milhões que ele ganhou na loteria se esvaiu em 5 anos. Né? Em 5 anos depois, ele voltou à mesma vida que ele tinha, trabalhando como servente de pedreiro, e não mais tinha nenhuma forma não mais tinha aquela fortuna, né, que ele tinha aos seus 19 anos. Num caso como esse, a gente nota claramente, meus irmãos, a forma imprudente de lidar com o dinheiro e a causa do problema financeiro gerado por isso. E esse é o ponto central que a gente vai lidar aqui hoje, né? As causas dos problemas financeiros. A Bíblia ela traz alguns exemplos, né? E ela fala muito sobre dinheiro, sobre a forma como a gente gerencia, como a gente lida com as finanças. E é um assunto de particular importância para nós como cristãos, meus irmãos. E antes de tudo isso, a causa principal, né, que a gente quer abordar e que a Bíblia ela mostra para a gente sobre os problemas financeiros, a gente vê isso no início da Bíblia, no livro de Gênesis. E eu quero pedir para os irmãos me acompanharem em Gênesis capítulo 3, o episódio da queda. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 18. Perdão, a partir do versículo 17, que é quando Deus ele traz a sentença ao homem, a Adão, diante do pecado. Diz assim o versículo 17: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Interessante, meus irmãos, que a primeira leitura que a gente faz desse texto, a ideia inicial é pensar que Deus está decretando a Adão aqui e a toda a sua posteridade a maldição pelo pecado cometido, pela queda, né?
E quando a gente olha para essa palavra terra, a terra que ele está abordando aqui não é terra no sentido de planeta, mas a palavra específica aqui abordada é terra no sentido de solo. É a mesma palavra, por exemplo, que a gente vê no capítulo anterior, em Gênesis 2, quando Deus ele cria Adão, né? Coloca Adão num Éden, num paraíso, e a Bíblia fala que nesse paraíso havia uma abundância de frutos, havia uma abundância de árvores frondosas, frutíferas, e Adão ele era o gerenciador daquele local. E fala justamente que nessa terra havia árvores frutíferas, né? Então, Adão ele passa de um ambiente completamente abundante, onde ele, enfim, não enfrentava a escassez, para um ambiente que agora ele haveria de enfrentar a escassez. No capítulo 17, como fala, maldita é a terra por tua causa. E aí, o que se segue também fala um pouco sobre isso, né? Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Nessas palavras está intrinsecamente aqui acoplado, meus irmãos, o conceito de escassez, né? Agora, a terra ela não produziria o fruto da forma tão abundante como era. O homem teria que trabalhar, teria que, por meio do seu trabalho, por meio do seu esforço, obter dela o sustento. Tá? E aí, meus irmãos, a causa primordial, né, quando a gente fala dos problemas financeiros, certamente está relacionada à queda, ao pecado que veio ao mundo. E quando eu falo problema financeiro, meus irmãos, aqui a gente precisa saber que não é só em relação a dinheiro propriamente dito, mas qualquer a dificuldade ou a escassez em si é o tema que está sendo implicitamente abordado nessa questão. Tá? Então a Bíblia ela é clara em mostrar para a gente que a causa da escassez, a causa dos problemas que envolvem finanças, dificuldades de obtenção de sustento, a dificuldades muitas vezes em relação a ter o necessário, tem uma relação direta com a vinda do pecado, certo? Então o pecado é sim a causa principal, mas toda vez que a gente encontra uma pessoa que enfrenta problemas financeiros, é muito importante a gente saber que o pecado pode não ser a causa direta, no sentido de que aquela pessoa está pecando por isso, né? Por exemplo, uma família que tem um pai que é trabalhador, né, que se empenha a trabalhar, em obter o sustento para a sua família, muitas vezes pode enfrentar uma grave crise financeira num país que não tem as condições adequadas, ou que não dá condições para que ele possa prosperar, né? Venezuela, Argentina e muitos outros, a gente vê situações de graves crises financeiras que levam à escassez, que levam à pobreza. Às vezes a gente vê uma família que tinha ótimas condições e diante de um desastre natural, como por exemplo o Rio Grande do Sul, acabam perdendo, né, suas finanças, acabam perdendo suas riquezas, passam a enfrentar a escassez. Então, toda vez que a gente está diante de uma grave crise financeira, a gente pode estar diante de um problema causado pela terra, né, como a própria palavra de Deus mostrou para a gente, que agora a terra ela se rebelaria contra o homem, traria escassez com ela. Pode ser um pecado promovido por outra pessoa, um governante mal intencionado, um ladrão que invade a sua casa, ele também pode trazer a você um grave problema financeiro. Mas também, meus irmãos, pode ser fruto do nosso próprio pecado. E o livro de Provérbios reflete muito bem sobre isso. A gente encontra vários provérbios e vários versículos, né, que abordam sobre o problema entre a preguiça, por exemplo, né, e a escassez. Provérbios capítulo 10, versículo 4, ele fala: o que trabalha com a mão remissa, ou com a mão que não se esforça, esse empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então a preguiça ela pode ser a causa, sim, de uma grave crise financeira familiar. A cobiça, né, quando você busca sempre querer algo mais, algo que você não necessariamente precisaria, também pode ser uma causa de um problema financeiro enfrentado. A ira, né? A ira no sentido de levar você a atitudes passionais, atitudes não pensadas, né? A agir de uma forma muito mais apaixonada e não racional,
também pode levar a tomar decisões que levam ao patrimônio da sua família a cair. Então, seja por pecados alheios, seja por pecados próprios, seja pela própria consequência do pecado no mundo. Essas são várias causas, meus irmãos, que a gente pode lidar diante de problemas financeiros que a gente vem a enfrentar, e nenhum de nós está alheio, né, a essas possibilidades. Mas aí, diante de tantas condições como essa, né, o que é que a Bíblia nos ensina sobre como é que a gente deve lidar com essa possibilidade? Como é que a gente deve lidar com a possibilidade da escassez que sempre ronda ao nosso redor? Primeira coisa é saber, meus irmãos, que a escassez ela pode ser uma bênção para a nossa vida. Veja, a gente sabe que o problema financeiro ele traz muitas limitações, traz problemas, traz dificuldades em relação a como lidar na família, né? Pode trazer dificuldades em relação à alimentação, em relação à facilidade ao trabalho, até a bênção de ajudar os irmãos, a gente perde essa oportunidade. Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é clara em nos mostrar exemplos em que a escassez produz frutos e produz transformação pessoal. O livro de Jó é o principal exemplo como esse, né? Jó, um homem farto, rico, cheio de servos, cheio de bens, de uma hora para outra perde a sua riqueza, perde o seu patrimônio, perde a sua família, né? E se transforma numa pessoa que mendigava e né, que precisava da ajuda de terceiros para sobreviver. João Batista, né, também uma pessoa, um servo de Deus que não tinha praticamente posses nenhuma, né, rondava pelo deserto, comia gafanhotos, não tinha posses, não tinha bens, mas mostrava uma profunda riqueza espiritual, né? Então, o ponto principal é que a riqueza ela pode ser algo que vem mesmo em uma condição de profunda escassez. Esse tema ele é bem relevante para a igreja, porque durante a história da igreja, ela teve que lidar com vários momentos, tanto de abundância quanto de escassez, né? A gente vê em Atos o quanto que a igreja primitiva teve que lidar com os pobres, o quanto que no antigo Israel, o Israel do Antigo Testamento, tiveram leis que falavam a respeito da caridade, a respeito do cuidado com os pobres e como lidar com períodos de carência, entendeu? E as instruções que Paulo ele proveu aos diáconos, na verdade, para lidar com situações de pobreza na igreja é fantástico, o quanto que essas instruções eram baseadas nas escrituras. Essa aula e as escrituras como princípio para lidar com situações de trabalho, de pobreza, são fundamentais, porque uma visão errada sobre isso daí, sobre a abundância ou a pobreza, pode trazer muitas desgraças para a igreja. A gente vê que uma diaconia que deseja ser operosa em ajudar irmãos com necessidade, mas ela não tem o critério da palavra, ela pode incentivar um pecado como o da preguiça. Por isso que o crivo da palavra de Deus ele é fundamental, porque é exatamente o que nós temos aprendido aqui na nossa aula. Amém, amém. Um exemplo que Felipe trouxe é primordial, né? A atuação na igreja, né? A atuação dos diáconos, e o exemplo também do Antigo Testamento, né? A gente pensa que o ensino sobre a generosidade, né? E sobre o cuidado em favor das viúvas, dos órfãos, era algo muito mais predominante no Novo Testamento, no livro de Atos, por exemplo, nas cartas de Paulo aos Coríntios. Mas quero que os irmãos me acompanhem no capítulo 15 de Deuteronômio, né, para a gente ver como é que Deus ele lidava quanto à pobreza que poderia haver em Israel. Como é que a palavra ela prescrevia esse cuidado em relação aos pobres, né? Então, Deuteronômio 15, a partir do versículo 7.
Moisés ele traz ao povo de Israel sobre como é que deveria ser esse cuidado. Diz assim a palavra de Deus: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste a sua necessidade. À primeira vista, meus irmãos, a recomendação aqui era de haver generosidade, né? É importante a gente frisar que, apesar de haver esse cuidado em relação a pobres, né, em relação àqueles que tinham necessidades dentro do povo de Israel, a prescrição aqui não é de que houvesse uma igualdade, tá? É diferente do conceito muitas vezes apregoado pelos socialistas e comunistas de que haveria a repartição equivalente, né, igual entre todos, dos bens entre todos. Mas o que o capítulo 15 de Deuteronômio ele frisa é que aqueles que padeciam de necessidade deveriam ser confortados e ajudados, tá? De forma que não houvesse endurecimento do coração e não houvesse aqueles que fechariam as mãos ao irmão pobre, mas sim que houvesse ajuda quanto à necessidade. E ainda mais no versículo 9, Moisés ele frisa, né? Guarda-te de que não haja pensamento vil no teu coração e nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. No povo de Israel, a cada 7 anos, havia a remissão, né, o perdão de dívidas, e no 50º ano havia também o ano um ano em que todas as dívidas e todos os escravos eles eram libertos, né, o ano do jubileu. E aí, porventura, aquela pessoa que fosse emprestar para alguém alguma ajuda financeira, algum alimento, pensando, está próximo do 7º ano, eu não vou fazer isso porque ele não vai me devolver. Isso era um pensamento egoísta, né? Um pensamento vil. E é contra isso que Moisés ele adverte através da palavra de Deus o povo de Israel. Esse, meus irmãos, era uma das formas que Deus proveu ao povo de Israel para que as consequências da queda em relação a problemas financeiros, em relação à escassez, ela pudesse ser amenizada, certo? Então, o cuidado dentro de Israel, né, e de certa forma também extrapolada no Novo Testamento, como Filipe falou, o cuidado dos diáconos, o cuidado da igreja com aqueles que passassem necessidade, isso também é algo que a gente usa para que haja a amenização dos efeitos da queda sobre o povo. Da mesma forma, a palavra de Deus ela nos ensina a sermos diligentes no nosso trabalhar, né, no nosso empenho em relação ao trabalho. Como a gente leu, né, a mão remissa ela tende a empobrecer. Aquela mão diligente, a mão de quem trabalha de forma esforçada, de quem trabalha de forma prudente, ela vem a enriquecer, né? Ela vem a enriquecer. Da mesma forma, meus irmãos, não só cabe a nós, como a igreja, esse trabalho, mas também a prudência é algo que a gente precisa apontar aqui como algo importante a ser adotado, né? Não basta ser só alguém que trabalhe de forma esforçada, que seja prudente, que seja diligente no seu trabalho, ou que venha ajudar os irmãos que passam necessidade, mas também a prudência é algo que a gente precisa ter em mente como algo que vai nos ajudar a enfrentar essas intempéries que podem acontecer conosco, né? Qualquer um de nós podemos perder a nossa casa diante de um desastre, né? Se um prédio cai, se uma casa rui, se o seu carro acaba sofrendo com a queda de uma árvore em cima dele, né? Se um ladrão rouba seus bens, se você perde sua conta bancária, qualquer uma dessas coisas pode acontecer conosco, mas a gente pode tentar lidar contra isso através da prudência, né? Tentando prever riscos, tentando evitar riscos desnecessários, como uma forma de não se expor a essas possibilidades, né? Tem um provérbio que fala que o simples ele passa adiante
em situações de risco, mas o prudente ele vê o mal e se esconde diante desse mal, né? Então, a prudência ela também está envolvida na forma como a gente deve lidar com essas possibilidades de perdas financeiras. Provérbios 21:5 diz que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva ele tende à pobreza. Tá? Então, ser apressado, ser aquela pessoa que não toma consciência dos riscos, das possibilidades, isso certamente pode levar a uma situação de escassez, né? A palavra de Deus, ela nos ensina, meus irmãos, então, a como a gente deve lidar com essas possibilidades de problemas financeiros, né? Sendo diligente, sendo generoso, sendo prudente. Mas antes de tudo isso, meus irmãos, a forma mais eficaz de a gente lidar, mesmo com situações que não podem, qualquer um de nós, a gente pode sofrer essas dificuldades, é a gente saber que o Evangelho ele transforma a nossa compreensão em relação a riquezas, tá? Em relação a riquezas. E eu quero abrir com os irmãos aqui em João, capítulo 6. O finalzinho do Sermão do Monte. João capítulo 6, a partir do versículo 32. É o episódio em que Jesus ele faz a multiplicação dos pães e ainda assim o povo seguia Jesus para continuar obtendo o sustento material. E aí eles pedem para que Jesus continue a suportá-los, né, a ajudá-los em relação a essas dificuldades. E Cristo ele traz o ensino de que ele era o pão da vida, né? Vou ler a partir do versículo 30, na verdade, meus irmãos. João 6, versículo 30, diz: Então lhe disseram, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Versículo 35, declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Esse é o ensino de Jesus, meus irmãos, para aqueles que achavam que o sustento financeiro, o sustento material, o sustento do alimento, né, era algo essencial e importante e que Cristo estaria ali para isso, né? Da mesma forma como Deus proveu ao povo de Israel com o maná. Eles queriam continuar obtendo o maná de Deus, né? Achavam que Deus estava ali para trazer esse sustento contínuo. Mas Jesus ele é claro em dizer que ele era o pão da vida, né? A satisfação e a plenitude completa, a suficiência era plenamente ofertada em Cristo, né? Um pão que não supriria somente muito mais do que a fome, mas sim o pecado, né? Uma vida sem sentido, sem razão, vazia. Isso era o que Cristo ele tinha a oferecer àqueles que acreditavam e criam nele para a vida eterna. Então, diante das possibilidades de catástrofes que a gente pode sofrer, de empobrecimento, né, e de dificuldades que a gente pode estar diante de sofrer, a palavra ela nos ensina a confiarmos em Cristo, confiarmos que Deus ele é o nosso sustentador e acima de qualquer outra dificuldade que a gente possa enfrentar, a gente tem nele a plenitude da vida eterna. Esse é o maior bem que nenhum de nós podemos perder. Em Apocalipse, no final da Bíblia, a gente vê a cena do novo céu e da nova terra, né? A Jerusalém celestial.
E é interessante que no Novo Céu e na Nova Terra a gente lida com uma figura, né, que rememora o início da Bíblia, Gênesis, né? Apocalipse 22 fala de uma árvore que vai estar no centro da cidade de Jerusalém, uma árvore da vida, uma árvore que é frutífera, né? Está escrito lá em Apocalipse 22 que ela teria frutos que independeriam da estação do ano. Em todos os meses, em todos os dias, haveriam frutos que surgiriam dela. E o que é que isso traz para nós, meus irmãos, como ensino, né? A gente precisa saber que a nossa esperança eterna, a nossa esperança vívida, não deve estar nesse mundo onde a traça e a ferrugem podem corroer nossos bens, onde os ladrões podem roubar-nos, mas a gente deve ter a nossa esperança em voltar para o mesmo Éden, no qual o homem ele era abundante, né? Havia abundância de alimentos, havia abundância de frutos, mas muito mais que isso, havia uma plenitude da nossa vida diante da presença de Deus, tá? Então, o resumo do que a gente viu é que há sim a possibilidade de escassez financeira, mesmo para aqueles que são prudentes, mesmo para aqueles que se empenham em trabalhar, porque isso é uma consequência do efeito do pecado no mundo. A Bíblia ela nos traz alguns ensinos em relação a como a gente pode evitar isso ou amenizar, que é através da prudência, que é através da diligência, através da generosidade. Mas o mais importante, meus irmãos, é que os nossos olhos devem estar em Cristo, como o pão da vida, que nos supre, que nos alimenta de forma completa. E a gente deve estar sempre esperançoso em relação à vida celestial, onde a gente vai usufruir de uma vida plena, completa e suficiente juntamente com Deus. Então, meus irmãos, esse foi o capítulo que a gente abordou hoje sobre a causa dos problemas financeiros. Nos próximos domingos também a gente vai dar sequência a outros temas, né, e a uma especificação maior sobre como o cristão ele deve lidar com a questão de usura, né, como deve lidar com a questão de empréstimos, se o cristão ele pode ou não obter dinheiro de apostas, por exemplo. Então são temas que vão apontar muito mais para a forma prática, como a gente deve lidar com isso, mas sem nos esquecer de que o dinheiro ele é unicamente um bem, né, um meio e não um fim em si mesmo. Certo, meus irmãos? Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum acréscimo a fazer. Não só falando sobre a questão da escassez, esse termo é uma palavra-chave dentro das ciências econômicas. Não existe ciência econômica sem essa palavrinha chamada escassez. E lá no Éden, a expressão paraíso, nós temos aquele momento da queda do homem, e aí o próprio Deus ele bloqueia o acesso ao paraíso. A expressão da abundância, um refugio de espada, veio rio, e ninguém passou mais a ter acesso ao paraíso. E ao longo da história, muitos governantes tentam implementar esse paraíso na Terra, uma visão puramente materialista. E todas as tentativas, elas são absolutamente frustradas. Toda a tentativa de imanetizar o céu na Terra acabou redundando em milhões de mortes. Porque simplesmente Deus lá atrás bloqueou esse paraíso. Então, o paraíso, a gente sabe que só com a volta do nosso Senhor, Jesus Cristo. Uma outra coisa importante é que a escassez ela é pedagógica. Se nós pegarmos aqui a todos os países situados entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, são os países mais abundantes do globo em termos de recursos naturais. No entanto, são os países mais pobres do mundo. Ao passo que os países que estão acima do trópico de Câncer e abaixo do trópico de Capricórnio são os países com mais escassez de recurso natural, ao mesmo tempo que são os países mais ricos do globo. É lógico que existem outros fatores a serem analisados.
para fazer com que o homem se unido, ele ore a Deus e encontre maneiras mais criativas, não é, de prover a sua família. Amém. Amém. A gente vê, né, a pura representação do ensino, né, da escassez na forma como a aplicação disso, né, na vida pessoal e na vida comunitária, num povo, numa nação, é a mesma, né? Uma nação que passa por uma escassez e lida com ela de uma forma sábia, a aprender onde estão os seus erros e a melhorá-los, produz um crescimento da mesma forma que isso é aplicado numa pessoa que passa por essa dificuldade, né? Um grande exemplo disso é a nação de Israel, um país sem recursos, um país bonito, um país com um nível altíssimo de tecnologia, um dos maiores exportadores de treino novo do mundo, praticamente só perde para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Amém. Mateus, é interessante que você falou sobre a ideia da escassez ser pedagógica, né? Quantas vezes, na própria história de Israel, Deus ele vai usar a escassez como um ensinamento, né? Ou como algo que vai prover os seus planos ali. Eu lembro quando eu peguei vezes lá no livro familiar, toda a escassez que Deus usa ali naquele tempo de José vai fazer José se tornar o braço direito do faraó, aumentar, ver o que Deus faz, né? Deus pega um salvo para aumentar os bens do rico, né? Ele vai fazer faraó ficar dono da terra, toda a terra do Egito ali, né? Vai usar isso para trazer, obviamente, o povo de Israel para o Egito, né? E usar para os seus planos. Ou seja, a escassez ela faz parte do povo de Deus e ele também dá a responsabilidade ao homem de lidar com essa situação, né? E a oportunidade também. Sim. Sim. É interessante que esse ensino, né, em relação a como a gente deve lidar com as finanças, ele tem uma aplicação muito prática, né? Veja, o motivo da gente estar lidando com esse tema aqui na nossa EBD não é que os irmãos eles tenham noções de como aplicar corretamente seu dinheiro, qual ação investir, enfim, a nossa aplicação é onde é que isso vai estar alocado no nosso coração, né? E esse é um tema muito importante porque a forma como os nossos pais pensaram sobre isso fez com que houvesse uma grande mudança até na forma econômica do mundo, né? O capitalismo moderno, por assim dizer, ele tem uma origem ou tem uma repercussão diretamente relacionada com a forma de pensamento dos reformadores, né? Então, a forma como Calvino pensava sobre finanças, né? A forma como outros reformadores da época pensaram sobre isso, impactaram diretamente no crescimento econômico de vários países, né? Uma obra que muitas vezes é relacionada com esse tema, né? Uma obra de um sociólogo chamado Max Weber, de 1905, que é A Ética Protestante do Trabalho e o Espírito do Capitalismo, que ele aborda justamente sobre como que os puritanos, né? Como que aqueles que derivaram desse pensamento puritano pensavam sobre riquezas e lidavam com ela, isso impactou o mundo inteiro, né? Então, certamente, meus irmãos, a forma como a gente lida com as finanças, isso revela muito sobre onde é que está o nosso coração, como a gente é, né? E como a gente faz isso para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, Senhor, te louvamos por esse dia, teu dia em que podemos te cultuar, te darmos louvores e aprendermos mais sobre a tua palavra, Senhor, sobre exemplos que o Senhor nos dá quanto ao povo de Israel e sobre como podemos usá-los, ó Deus, para crescermos em relação ao nosso pensamento quanto a finanças, quanto a prudência, quanto a diligência no nosso trabalho. E esperançosos, ó Deus, de que mesmo em meio à dificuldade que o pecado nos trouxe, a gente tem a esperança de que junto a Ti, Senhor, nossa vida é plena e completa e desfrutaremos, Senhor, de uma plenitude ainda maior na glória com o Senhor. Por isso, ó Deus, nos guia, sonda o nosso coração e nos mostra, ó Pai, muitas vezes aquilo que há de errado conosco, para que possamos sermos plenamente fartos em Ti, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio às dificuldades, ó Deus. Nos guia, Senhor, nesse dia, abençoa o nosso retorno para casa
e nos traz de volta, Senhor, mais tarde, para te cultuarmos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.